Já colocamos em prática nosso controle de preços, afinal, há décadas arcamos com uma carga tributária federal de 52% sobre nossos lucros, mesmo quando atuamos em outros períodos. Mas as regras mudaram, e o mundo dos negócios neste país prosperou de forma extraordinária ao longo de séculos. O sistema se adaptou à sociedade, e a sociedade se adaptou a ele. Este é, sem dúvida, um dos lugares mais atraentes do planeta para empreender. Imagine só! Em um cenário de juros próximos de zero, as empresas americanas continuam obtendo retornos impressionantes sobre o capital tangível, aqueles ativos que realmente geram valor. Os números são surpreendentes. Enquanto muitos investidores em títulos de renda fixa amargaram perdas, os donos de negócios seguiram colhendo resultados sólidos. Os preços agrícolas caíram, a renda dos produtores despencou nos últimos anos, mas será que o mercado não encontrou seu próprio equilíbrio? E por um bom motivo. Ele é o motor da nossa economia, responsável por uma produção que desafia até a imaginação de quem viveu há um século. Durante minha vida, o PIB per capita real dos Estados Unidos multiplicou-se por 6 vezes mais riqueza em termos reais para cada cidadão. É um sistema que funciona, e muito bem, na geração de riqueza. Na distribuição, às vezes deixa a desejar, mas isso não impede que continue entregando resultados. Não há motivo para preocupação. Daqui a 20 anos, a produção per capita em termos reais será muito maior do que hoje. Em 50 anos, ainda mais. E a qualidade do que produzimos só tende a melhorar. Nenhum presidente, nenhum candidato, vai conseguir interromper esse processo. Eles podem influenciar para melhor ou para pior, mas não vão pará-lo. Agora, Charlie costuma trazer um contraponto mais pessimista para equilibrar meu otimismo. Mas eu insisto, os números do PIB subestimam, e muito, os verdadeiros benefícios que nosso sistema trouxe para os cidadãos. Muitos avanços extraordinários não são captados pelas estatísticas econômicas, porque não se traduzem diretamente em dinheiro de forma simples. Os feitos reais do último século vão muito além do que o PIB consegue medir, e mesmo assim os números já são impressionantes. Não acredito que o futuro será tão brilhante quanto o passado recente, mas isso não é necessário. Não conheço ninguém que, com as mesmas habilidades, preferiria ter nascido 50 anos antes. No entanto, a maioria dos americanos acredita que hoje é um momento ruim para nascer, em comparação com a época em que eles vieram ao mundo. Acham que seus filhos estarão em desvantagem. Estão enganados. O ritmo da inovação transformou completamente nossas vidas em apenas 2 décadas. As escolhas que fazemos hoje, e as oportunidades que temos, não existiam há 20 anos. Muitos criticam essas mudanças, mas são opções que antes não estavam ao nosso alcance. Se eu tivesse uma bala de prata, qual concorrente eliminaria e por quê? E não vale dizer Donald Trump. Qual empresa, qual negócio? A pergunta é sobre qual rival eu destruiria se pudesse. Não acho que precisamos responder a isso. Charlie é advogado, mas eu já pensei no assunto. Temos muitos concorrentes difíceis, e em várias áreas nós mesmos somos um deles. O que realmente importa é o que nossos gestores fazem todos os dias, buscar uma posição competitiva mais forte. Chamamos isso de alargar o fosso, mas o objetivo é claro: oferecer produtos melhores, manter custos sob controle e antecipar o que os clientes vão querer daqui a um mês, um ano, uma década. Em geral, se você cuida do cliente, ele cuida de você. Mas há casos em que uma força externa surge e você simplesmente não tem resposta. Foi o que aconteceu com nossa loja de departamentos em Baltimore, em 1966. Se tivéssemos insistido, teríamos falido. Reconhecer a realidade é fundamental. Não adianta tentar consertar o que não tem conserto. Não miramos na destruição de concorrentes, apenas buscamos fazer o melhor em todas as frentes. Falando como um advogado antitruste, diria que nosso objetivo é ser a empresa que os outros temem enfrentar. Quando encerrei minha sociedade no final de 1969, devolvi muito dinheiro aos meus sócios. Eles confiavam em mim e queriam saber o que fazer com aquele capital. Ajudei quem precisava de títulos municipais por alguns meses, enquanto outros se reorganizavam. Mas a maioria era investidor em ações. E eu tinha 2 nomes para recomendar. Pessoas que admirava não só pela competência, mas pela integridade, aquelas em quem você confiaria até para ser executor do seu testamento. Um deles está aqui hoje, Sandy Gottesman, nosso diretor. O outro era Bill Ruane. Eles eram amigos e por isso, Sandy assumiu vários dos meus clientes, que se tornaram investidores satisfeitos. Aposto que alguns ainda são clientes dele, ou seus filhos e netos. Outros dividiram seus recursos entre os dois.
Bill, porém, tinha um desafio. Muitos dos meus ex-sócios não tinham volumes grandes o suficiente para serem clientes individuais viáveis. Então, ele criou um fundo, algo que não faria em outras circunstâncias. Montou um escritório em Omaha com John Arden, que trabalhou comigo, e vários ex-sócios se juntaram ao Sequoia Fund em busca de um gestor excepcional, tanto em habilidade quanto em caráter, capaz de administrar pequenos valores. Bill Ruane comandou o fundo até 2005, quando faleceu, e fez um trabalho fantástico. Mesmo com os percalços recentes, não conheço nenhum fundo mútuo nos Estados Unidos com um histórico melhor desde sua criação. Talvez haja um ou dois, mas certamente supera o SP com folga. Encontrará poucos registros de 30 ou 40 anos que superem consistentemente o SP, e Bill Ruane construiu algo extraordinário para as pessoas. Mesmo após sua morte em 2005, o desempenho do fundo manteve-se sólido por anos. Até que há algum tempo, o gestor responsável tomou uma decisão incomum, apostou pesadamente em uma única posição de valor, e, contrariando as objeções de membros do conselho, não apenas manteve essa posição, mas a aumentou, mesmo diante das dúvidas expressas sobre a visibilidade dessa estratégia. O histórico do Sequoia, desde sua criação, ainda é significativamente superior à média do mercado. Mas, segundo minhas informações, o gestor que fez essa escolha arriscada em Valean já não está à frente das operações. Agora, outros profissionais da Ruane, Cunif e Goldfarb Gargol assumiram o comando. E tenho todos os motivos para acreditar que são pessoas inteligentes, íntegras e provavelmente analistas muito acima da média. O que aconteceu foi lamentável. Um gestor se deixou encantar demais por um modelo de negócios que, como pude constatar nos depoimentos no Senado há alguns dias, não passava de uma ilusão. Senadores como Susan Collins e Tammy Duckworth interrogaram executivos da Valean, e o que se viu foi desolador. O modelo da empresa era profundamente falho, apesar de ter sido vendido como uma revolução. Recebemos recomendações entusiasmadas de vários analistas para comprar Valean, a próxima grande aposta, o novo modelo de farmacêutica e por aí vai. Mas isso só reforçou uma lição que Philip Fisher já nos ensinou décadas atrás. Ao escolher um gestor, procure alguém inteligente, dedicado e, acima de tudo, íntegro. Porque se faltar o último, pode ter certeza de que os outros dois atributos não compensarão. Um profissional brilhante e incansável, mas sem caráter, pode levar você ao desastre. E infelizmente é só uma questão de tempo. Charlie e eu já vimos esse padrão se repetir inúmeras vezes. Não somos perfeitos, longe disso, mas desenvolvemos um faro para reconhecer certos comportamentos em negócios e mercados. Esses padrões não se repetem de forma idêntica, mas têm elementos em comum, prometem resultados extraordinários no curto prazo, mas quase sempre terminam mal. Um exemplo clássico é o esquema de pirâmide disfarçado. Você vai encontrá-los pelo resto da vida, só que ninguém os chama assim, afinal, o nome assusta. Mas muitos dos esquemas em Wall Street que enganam investidores têm exatamente essa estrutura, e a Valean, sem dúvida, tinha traços desse padrão. Assistir àqueles depoimentos no Senado foi revelador. Qualquer um que os acompanhasse perceberia que havia algo profundamente errado ali. E o prejuízo para os cotistas do Sequoia foi doloroso. Mas tenho convicção de que os profissionais que hoje comandam o fundo são competentes. E se Charlie tiver a oportunidade de comentar, acredito que concordará. O Sequoia foi reconstituído. É novamente um fundo respeitável, com uma gestão confiável. Tenho vários amigos e clientes que investem com a Ruane, Cunif e Goldfarb Gargol, e minha recomendação é clara: mantenham-se com eles, agora que o problema foi corrigido. E pelo que sei, você pensa da mesma forma. Confiamos que os erros do passado foram sanados. A Valean, por outro lado, foi um verdadeiro desastre, e aqueles que a promoveram merecem todo o opróbrio que receberam.